Vamos ler a palavra de Deus aqui então, Romanos 4, de 1 a 12. Vamos ler alternadamente. Eu lerei os versos ímpares e os irmãos os versos pares. Diz assim a boa palavra do nosso Deus: que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para justiça. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Davi disse: bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos? Ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos: a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. E cada um leu na sua própria língua e todos entenderam. Não é assim? Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Amém? Meus irmãos, nós às vezes o ser humano precisa responder uma pergunta muito séria. Como nós ficamos resolvidos diante de Deus? Como nós nos resolvemos? O que pode acontecer em nossas vidas, que nós ficamos assim quites. Nós nos sentimos bem com Deus, e Deus conosco. O que eu e você temos que fazer para que Deus se sinta bem conosco? Ou será que não temos nada o que fazer? Veja só, na Bíblia, a pessoa que está resolvida com Deus, ela é chamada de justa. A pessoa justa é a pessoa que está resolvida com Deus. Não significa que a pessoa é perfeita, mas significa que ela está em paz com Deus. Nas dúvidas, nas falhas, na imperfeição que ela tem, mas ela não está mais em dívida com Deus. Essa pessoa é chamada de justa, mas ela está resolvida porque o seu passado, suas crises, suas culpas estão vencidas, estão resolvidas. Mas não é um jogo psicológico que ela faz, que ela diz assim: eu estou resolvido com Deus porque tudo que eu fiz aqui, que pode representar culpa, eu estou aqui passando um X com uma caneta e dizendo assim: estou bem. Não é uma autodeclaração de que eu estou bem. Não. É uma coisa mais profunda, real, verdadeira,
que ela está resolvida com Deus, mas que quem está resolvida com Deus, que na Bíblia é chamado de justo, ele não é justo só por conta daquilo que ocorreu, seus pecados, suas culpas, seus erros estão resolvidos, mas é porque agora, no presente, ela caminha de modo que reflete uma vida justa. E havia uma situação muito importante na cabeça daqueles que estavam caminhando com Deus no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, as leis de Deus foram determinadas, dadas para ajustar a vida. Só que havia uma questão. Todas as vezes que havia uma culpa, a pessoa tinha que pegar um animal, um cordeiro, e sacrificava lá na frente do sacerdote. Ali havia um modo de Deus explicar que todo pecado tem a consequência. Então, quem pagava ali o pecado, quem sofria as consequências do erro, era o animal inocente, o cordeirinho. Jesus é apontado lá no Novo Testamento como o Cordeiro de Deus, o inocente que levou o pecado. De quem? Meu e seu. Mas havia uma série de coisas que as pessoas deviam fazer. Por exemplo, a guarda do sábado. Uma outra coisa muito importante que para o judeu era uma coisa essencial: a circuncisão. A circuncisão era uma operaçãozinha, tipo de fimose, que o menino era submetido, e num tempo lá no Antigo Testamento, sem espelho, sem fotografias, sem nada disso, cada vez que aquele menino, aquele rapaz, aquele homem, ia, por exemplo, urinar, ele olhava para si próprio e via ali uma marca. Qual a marca? A marca da circuncisão. Ele olhando para ele próprio, ele observava que ele e a circuncisão, aquela cirurgia tipo a de fimose que era feita, representava uma aliança, que ele era parte da aliança que Deus fez com o seu povo. E isso começou com Abraão. Isso começou lá com Abraão. E Abraão é chamado de pai daquela nação. Agora veja só, a circuncisão como uma coisa muito importante que todos os homens tinham que passar, para lembrar que eram aliançados. Quando alguém quebrava aquilo e não fazia, pronto, então já não é justo mais. Não faz parte da aliança, não obedece aos preceitos do Antigo Testamento, não obedece às leis, está totalmente fora, é considerado um injusto, é considerado um fora da família de Deus. Então agora nós já estamos aqui em Romanos, no Novo Testamento. Jesus veio, pagou o preço do pecado, e algumas pessoas estavam dizendo assim: não, quando algum não judeu se converter, ele tem que ser circuncidado. Alguém que não é judeu, se converteu a Cristo, tem que ser circuncidado. E se não for circuncidado, ele não vai ser considerado, não cumpriu a lei, não cumpriu a palavra de Deus. Um não judeu, eles estavam dizendo que era obrigado a ser circuncidado. Aí Paulo pega esse assunto da circuncisão para mostrar que não só com relação à circuncisão, mas tudo que significa assim, o que eu tenho que fazer como obra para ficar justo, para ficar perdoado, para ser justo, justificado, para ficar quite com Deus. Quais as regras que eu tenho que obedecer para Deus se agradar de mim? O que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que fazer uma caminhada e pagar uma longa promessa? Será o que eu tenho que fazer para ficar justo?
justificado diante de Deus? Eu tenho que morrer e reencarnar de novo? Tudo aquilo, ele está falando da circuncisão ali, mas a circuncisão resume tudo aquilo que eu penso que por esforço próprio eu farei, e aí eu vou ficar quite com Deus. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Qualquer coisa, se eu vou ter que acender vela, qualquer obra, se eu vou ter que pagar alguma coisa na igreja, se eu vou ter que dar oferta, qualquer coisa que represente uma obra minha para eu me resolver com Deus. Muito bem, aí Paulo pega a circuncisão como exemplo, e ele diz assim: que diremos então a respeito de Abraão, o nosso pai segundo a carne? Abraão é o pai da nação, pai dos judeus. O que foi que ele conseguiu? Ele era considerado justo, Abraão era o símbolo do justo. Será o que Abraão fez para ficar justificado, ser uma pessoa justa, resolvida com Deus? Aí o verso 2: porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar. Ora, se o Abraão se resolveu com Deus através das obras que ele fez, ele deu cesta básica, ou ele era a última encarnação para ficar quite, ficar purificado, ele veio reencarnando e ele foi sofrendo, e ele então chegou num ponto de, uma vez que reencarnou como Abraão, ele conseguiu, ficou purificado. Ele tem do que se orgulhar. Ele pode dizer assim: cheguei no céu porque sou bom. Cheguei no céu porque eu sou um cara caprichoso. Cheguei no céu porque mereço. Cheguei no céu porque eu subi a escada de joelho, porque eu carreguei uma cruz até um lugar, porque eu dei muito dinheiro numa igreja, ou porque eu era bonzinho com os outros, ou porque eu fiquei ajoelhado no caroço de milho, ou porque eu peguei chicote e me auto-chicoteava. Eu sou bom, eu sou esforçado, sou tão esforçado que eu não preciso de Cristo na cruz. Eu sou o meu Salvador, me resolvo, sendo bonzinho, ajudando a velhinha a atravessar a rua, parando no sinal, dando contribuição para uma causa nobre. Sou tão legal que fiquei justo, fiquei resolvido com Deus. Então, junto com isso, ele está dizendo: se o Abraão conseguiu resolver-se diante de Deus por obras, ele tem do que se orgulhar. Verso 3: pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus, e isto lhe foi atribuído como justiça. Como é que o Abraão se resolveu com Deus? Ele creu em Deus. Fé, porque a salvação, aí uma outra parte da Bíblia do Novo Testamento diz que nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça de Deus por meio da fé. Abraão creu, ou seja, teve fé. Nós não somos salvos pelas obras, mas pela graça de Deus por meio da fé. O que eu tenho que fazer para me resolver com Deus? Crer nele. Crer nele. Quando eu creio em Deus, a chamada fé salvífica, a fé salvadora, não é crer em Deus assim: eu acredito que Deus existe. Não, a Bíblia diz que o diabo também crê e até estremece. O diabo crê e estremece. O diabo, irmãos, estremece com relação a Deus mais do que praticamente todos os seres humanos. Porque tem os seres humanos comedores de feijão, cheios de catarro no nariz, cheios de dificuldades, sonolentos, frágeis.
ansiosos, que têm a coragem de querer peitar, falar de Deus de igual para igual. O diabo não, o diabo sabe que Deus existe e estremece. Porque ele, mais do que qualquer ser humano, tem noção da grandeza de Deus. Mas o crer do diabo não é crer para a salvação. Ele crê e estremece, mas isso não adianta. Quando a Bíblia diz, Abraão creu, e isso foi imputado a ele, atribuído para a justiça, então não foi a circuncisão que salvou ele, apesar de ele ter se circuncidado, foi em obediência a Deus e foi uma coisa certa. Mas não é eu fazendo uma coisa certa, sem fé em Deus, que me salva. O pastor Leonardo leu aqui o texto de Romanos também, capítulo 1, os versos 16 e 17. O justo viverá da fé. Então, é crendo em Deus, é pela fé em Deus, que a pessoa obedece. Ela não obedece para ser salva, ela obedece pela fé. A fé é que é o dom de Deus, que ela crê, porque sem fé a pessoa não obedece, ela não crê na palavra de Deus como verdadeira, não crê que Deus tem o melhor para ela, que obedecer é melhor. Então quando o texto diz, como é que Abraão se resolveu? Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Verso 4. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Então ele está dizendo assim, se a gente é salvo porque trabalha e tem que receber o salário, ora, então o salário é uma dívida, é como se Deus tivesse uma dívida com a pessoa, se a salvação fosse pelas obras. Você fez, lutou, fez por merecer, toma a sua salvação. Só que nenhum de nós merece a salvação. Nenhum de nós. Nenhum de nós aqui, nem nenhum de nós na história humana. Por quê? Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Qualquer coisa que eu e você façamos, com o objetivo de ser salvos, se a gente marcar assim, eu vou no culto de oração na quarta-feira, certinho agora, durante 3 anos. A gente deve vir no culto, porque é bom para nós, porque nós oramos, porque nós aprendemos, mas não é ir no culto sozinho que me faz salvo. O que me faz salvo é crer em Cristo e tê-lo como único e suficiente Salvador e Senhor da minha vida. Porque senão eu chegaria na porta do céu e diria, Senhor, posso entrar aqui? Porque eu mesmo inventei o preço que eu iria pagar, não foi fácil. Durante 10 anos, ir naquele culto de quarta-feira na rua, na primeira igreja batista de Irajá, aguentar lá o pastor João Emílio, aguentar o pastor Delaney, aguentar o pastor Davi e os coleguinhas deles lá, agora mereço entrar no céu. Não é nada disso que nos resolve. Você pode vir e nos aguentar aqui, porque pode ser até bom para vários sentidos. Edificação, oração, louvor, instrução, mas isso para o crescimento na fé, na sua vida, desenvolver aquilo que a Bíblia diz, desenvolver a salvação. Verso 5. Mas para quem não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então eu não posso olhar para Deus e pensar assim, o que eu tenho feito, Deus, torna o Senhor o meu devedor. O Senhor é meu devedor, eu mereço a salvação, ou o Senhor me paga, ou senão o Senhor fica em dívida comigo. Deus nunca estará nos devendo nada. Deus é o maior doador. Irmãos, nós temos uma questão muito séria.
nós temos uma ideia de que nós temos méritos que nós não temos. Às vezes nós temos a ideia de que nós merecemos certas coisas. Eu achei muito interessante, eu fui numa churrascaria uns anos atrás, que nem existe mais. É naquela churrascaria Porcão. Eu era seminarista no primeiro ano, e pregava assim nas igrejas, e era muito comum no domingo, a igreja que a gente ia, o pastor designava uma família para a gente ficar, para dar almoço para a gente. Então, era um festival. Uma hora você estava comendo um tipo de comida, outra hora outro, mas aquele domingo Deus olhou para o seu servo, de um modo especial. Todos os domingos Ele olhou, mas naquele domingo Ele deu uma coisa inédita. Um casal de idosos, eles levaram a mim e ao outro seminarista para ir almoçar lá no Porcão. E quando eu cheguei, eu já fiquei meio impressionado, porque eu vi as pessoas metendo a mão assim na saída e levando o tanto de bala que queria. Eu não sabia o que ainda ia vir, o que estava por vir. E eu fiquei meio assim ressabiado, até que eu me convenci, depois que ele explicou umas 2 vezes, que podia comer à vontade. Eu me lembro que eu fiquei resguardado assim, naquele início. Mas, irmãos, tinha uma plaquinha redonda e com a foto do porquinho, né? Era no Porcão, então tinha um porquinho. Então tinha um lado que era vermelho e o porquinho escrito assim, o porquinho sorridente e tal, mas o porquinho estava escrito assim: não obrigado, vermelho. Só que quando virava, o verde, que pode servir, né? Aí o porquinho está todo alegre, e eu achei interessante o que estava escrito. Em vez de dizer, pode me servir, alguma coisa assim, estava escrito assim: eu mereço. Aquela frase não foi qualquer pessoa que colocou ali, não. Aquela frase foi estudada. Aquilo ali é para tirar o peso da consciência. Ah, eu mereço, só hoje. Vou chutar o pé no balde. Que é isso, uma vez só a gente merece. Eu mereço, eu mereço. Então, enquanto você está comendo para morrer, porque não é para viver, enquanto você está comendo para morrer, para cair para trás. Eu me lembro que eu ainda cheguei a perguntar para o irmão assim, mas pode comer assim à vontade mesmo? Ele diz, não, fique à vontade. Primeiro aninho, né? No seminário eu disse, mas pode comer assim para cair para trás? Ele começou a rir e falou assim, não, evita cair para trás. Mas eu mereço. Aí se a gente pudesse andar com aquela plaquinha, eu mereço ter o relacionamento com quem me der bola. Eu mereço pegar o dinheiro que eu puder pegar, mesmo que seja não honesto. Eu mereço para mim. Eu mereço viver, eu mereço ser feliz. Eu quero largar essa minha família que agora que está me dando tanta preocupação, trabalho, eu estou vivendo para os outros, eu mereço, eu vou sumir. Eu mereço. E quando eu morrer, eu mereço o céu. Isso é a cabeça nossa, mas não é o que a Bíblia ensina. O texto diz assim, mas para quem trabalha, para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, quem é o ímpio? Nós. A sua fé lhe é atribuída como justiça. Verso 6. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça. Quem é que Deus atribui justiça? Independentemente das obras. Davi disse, bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas. Então existe uma questão muito importante
para que nós sejamos justificados, justos diante de Deus. É ter o perdão dos pecados. E perdão dos pecados, irmãos, o termo perdão é uma coisa que não depende do perdoado. É um ato de grandeza do perdoador, de quem perdoa. Então o nosso caso com Deus é um ato de grandeza de Deus, dizendo assim: está perdoado. Quem vai ser exaltado com esse fato do perdão? O perdoador, não o perdoado. Eu sou perdoado porque Deus é bom, porque Deus é grande, porque Deus é gracioso. Glórias a Deus, porque eu cheguei no céu e estou perdoado. Não estou carregando tudo aquilo. Quando eu paro também diante de Deus para orar, não precisa ser quando chegar lá no céu simplesmente, mas quando eu chego num culto, quando eu vou buscar a Deus na minha vida, em casa, quando eu me aproximo de Deus, eu estou perdoado. Eu não estou carregando aquela sujeirada toda, aqueles maus sentimentos. Porque, meus irmãos, se tem uma coisa na pessoa que é sincera, às vezes a gente diz assim: não, mas eu sou sincero. Você tem um monte de coisas que são sinceras, mas que não prestam. Todo ódio é sincero. Ódio é sincero. Você já parou para pensar isso? Toda vez que você sentiu ódio, você estava sinceramente odiando. Inveja. Inveja é sincera. Sinceramente invejando. Ira. Ira é sincera. Está com uma raiva. Mas o fato de ser sincero é real. É real a ira. É real o ódio. É real o rancor. A gente não precisa só de sinceridade não, irmãos. Só a sinceridade mata a vida da gente. Nós precisamos de amor. É igual a pessoa que diz assim: eu só falo a verdade. Já está falando mentira. Porque não existe ninguém que só fale a verdade. E tem um outro detalhe: tem horas que a verdade ela é usada para matar. Por isso que a Bíblia diz: seguir a verdade em amor. Porque sem amor nada edifica. Conforme a Bíblia diz, só o amor edifica. O amor é o que edifica. Faltou o amor, pode ter um monte de coisa que destrói. O caso do perdão aqui. Eu me aproximo de Deus realmente perdoado. Por quê? Bem-aventurado aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. A palavra pecado coberto, aqui a expressão pecados são cobertos, pode nos dar um engano. Parece que Deus pega o pecado e joga debaixo do tapete. Cobriu, encobriu. Aqui é diferente, é sepultou. Os pecados são cobertos, os pecados foram sepultados. Não é colocar debaixo do tapete, encobriu e o problema continua lá. Não, não. É encobriu porque sepultou, acabou com aquilo. Os pecados são cobertos. E o verso 8, quero chamar a sua atenção: bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Jamais atribuir a culpa. Irmãos, o texto vai falando a respeito de Abraão, porque eu uso Abraão como exemplo, e eu quero dar um salto aqui para o verso 12. Ele, no caso do Abraão, tá? Ele é também pai da circuncisão, que a circuncisão, aquela cirurgia que eu falei, que tinha um símbolo de aliança com Deus, começou lá com Abraão. Isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. O Abraão é pai também, não só de quem é circuncidado, mas daqueles que creram como ele creu, por isso ele é chamado de pai da fé. Então nós somos filhos de Abraão, no sentido de
também os que são justificados pela fé. A grande família de Deus, o povo de Deus, porque o circuncidado era incluído como membro do povo de Deus no Antigo Testamento. Agora a circuncisão nossa, pela fé, é a circuncisão do coração. É a marca da aliança no coração. Porque assim como Abraão creu, nós também cremos. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Tudo que você fizer, tudo que eu fizer, será pouco. Jamais conseguimos comprar a salvação. O que a gente tem que fazer então? Arrepender e crer no Evangelho. Porque aí nós recebemos perdão, e uma pessoa perdoada, ela vive com o desejo de agradar a Deus, e quando ela conhece o que é o perdão, ela quer agradar a Deus por gratidão, para manter a comunhão com Deus, porque a vida de santidade, a vida correta, a vida justa, é a vida que edifica. Agora, nenhum de nós aqui poderá se resolver sozinho diante de Deus. Para com Deus não tem autoajuda. Não tem autoajuda. Não tem livro que a gente leia de autoajuda. É claro que nós temos que nos ajudar, irmãos. No sentido assim, tem coisas que você precisa fazer, que só você pode fazer, que vão te ajudar. É claro que tem. Tem coisas que você só que pode fazer. Mas nós somos muito frágeis, muito fracos. Para as grandes questões, nós precisamos que Deus nos estenda a mão. E crendo nele, o milagre dele se manifeste em nossas vidas. Eu queria orar com você agora. Quem sabe você está aqui nesta noite, tem muitas qualidades, e você é tão legal e tem tantas qualidades, que isso de certo modo está até confundindo a sua cabeça. Por quê? Porque a ideia de que você é gente tão boa, que você já está resolvido com Deus. Mas a Bíblia não fala que é assim. A Bíblia diz que todos nós erramos e separados estamos da glória de Deus. Nós precisamos que Jesus nos ligue a Deus. Ele é a nossa ponte, nosso caminho, nossa porta. Eu queria orar com você que precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus, entregando a sua vida a Cristo e crendo nele. Não tente consertar a sua vida para depois seguir a Jesus, não, que você nunca vai seguir a Jesus. Pastor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a seguir a Jesus, que ele vai consertar a minha vida. De vez em quando aparece alguém dizendo, não, a pessoa fala assim, eu quero entrar para a igreja, né? É um modo que a pessoa eu quero entrar para a igreja, Nós não estamos convidando você para entrar para a igreja, estou convidando você para entregar a sua vida a Cristo. Mas de vez em quando alguém diz assim, eu quero entrar para a igreja, mas eu tenho que consertar algumas coisas. Não, você vai entregar o seu caminho ao Senhor. E Ele vai aplainar, vai limpar o seu caminho. Irmãos, nós quando queremos assim, conseguir tudo por nossa força, nossos méritos, nós vivemos uma grande frustração. Quem aqui já não tentou agradar alguém, fez de tudo, no final, a pessoa ficou desagradada do mesmo jeito, você foi criticado? Com Deus, às vezes, nós queremos nos esforçar assim, para sermos aquela pessoa que merece mesmo na vida. E é igual eu disse, a pessoa pensa até em tirar Cristo, porque ela diz, eu vou me resolver, eu não preciso de Jesus não. Só que Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer.